Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com a greve na CP e as perturbações durante o dia de hoje, sexta-feira, véspera de fim de semana. Falamos da Justiça, quer reunir com os guardas prisionais. Falamos das greves e a contestação ao Governo. Ainda falamos do plano da Orla Costeira e terminamos a falar da França e das consequências dos coletes amarelos. São estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos precisamente com a greve da CP nesta sexta-feira. Uma greve que tem sido recorrente também ao longo deste ano de 2018. Uma greve na CP. É verdade, há uma greve na CP que está a acarretar gravíssimos prejuízos para os utentes deste meio de transporte, que é muito importante, sobretudo em todo o país, mas sobretudo nas duas grandes áreas metropolitanas, na Grande Lisboa e no Grande Porto. E os prejuízos são muito mais pesados para os cidadãos porque não foram decretados serviços mínimos, portanto, como é evidente, num caso destes, os efeitos da greve atingem muita mais gente e, portanto, provocam muito mais transtorno. A greve é um direito sagrado dos trabalhadores, é verdade, mas articular este direito com o direito dos cidadãos é uma tarefa extremamente difícil e, portanto, só a via negocial é que poderá reduzir à menor expressão possível os efeitos de uma greve. E eu acho que é aqui que estão a acontecer algumas falhas. Quer dizer, eu acho que o Governo ficou durante muito tempo com a convicção de que as greves durante este seu mandato iam ter pouca expressão, talvez acreditando na capacidade de intervenção nos sindicatos, particularmente do PCP, e que agora, no último ano do seu mandato, as greves estão a surgir com o mesmo ritmo de que infelizmente ou felizmente, não interessa, nos habituámos no passado, como as greves do tempo dos governos anteriores. E este é o grande problema. E acho também que é o problema em que o Governo ainda não o encarou com o rigor absoluto, com a sensibilidade indispensável, porque está a negligenciar demasiadamente alguns setores da atividade que, por este ou por aquele motivo, recorrem ao direito da greve e que isso está a trazer, de facto, muitos prejuízos às pessoas. Esta greve da CP está a perturbar a vida das pessoas de uma forma muito significativa, porque provocou em alguns pontos, sobretudo das duas metrópoles, das duas grandes áreas metropolitanas, provocou algum caos, alguns problemas muito complexos. Portanto, para quem usa de facto também aqui a CP diariamente... Quem usa a CP diariamente como meio de transporte casa-trabalho e trabalho-casa, que não é o problema de usar a CP para as atividades cívicas, para as atividades culturais, para visitar, para fazer visitas. Não, estamos a falar em problemas que são criados para quem usa os comboios como meio de transporte para se deslocar para o emprego e vice-versa. E, de facto, também aqui, hoje, sexta-feira, de facto, houve muitos constrangimentos na sequência desta greve da CP. Narciso Miranda, o que é que se passa com a CP? Também já que algumas vezes abordámos esta questão, nomeadamente em termos de carruagens, em termos Eu acho que é muito simples, Helena. É muito simples. Nós estamos a pagar uma fatura pesada, resultante do desinvestimento durante muitos anos, eu diria uma década, que houve desinvestimento dos sucessivos governos. Não estou a falar nas vias férreas, porque esse desinvestimento tem um século. Houve desinvestimento nos equipamentos, quer na renovação dos equipamentos, isto é, na compra de novos equipamentos, quer nos serviços de manutenção e conservação. E estas também são razões que estão subjacentes a esta greve. Eu recordo-me que o último governo que comprou algum equipamento para o transporte de pessoas por via férrea, para a CP, foi o governo de António Guterres. Era, na altura, o ministro Jorge Coelho. Depois desse período até hoje, passou uma década e praticamente não se investiu nada.
E se é verdade que o governo de Passos Coelho, durante aqueles 4 anos de FMI, de Troika, não se investiu nada, também é verdade que este governo, em 3 anos, praticamente não investiu nada. Nestas áreas que me estou a referir. Só agora é que começou a preocupar-se com esses investimentos e só agora é que anunciou investimentos que, a concretizarem-se, naturalmente só daqui a 2 anos é que nós conseguimos ver os efeitos práticos na melhoria dos equipamentos da CP. Portanto, repare, governo anterior 4 anos, governo atual 3 anos, 4 e 3, 7. 7 anos sem investimento é muito tempo. A degradação é progressiva. Com uma nuance, é que, repare, 4 anos do governo anterior, governo designado como governo de direita. 3 anos deste governo, designado, digamos assim, como governo das esquerdas. Direita e esquerdas, a prática é a mesma relativamente ao investimento no setor público e particularmente na CP. Resultado é este. Greves, descontentamento, problemas, quem paga? Os cidadãos. Esse é o resultado, tal como disse. Pego nas suas palavras, este é o resultado, qual é a solução? A solução é recuperar o tempo perdido. A solução é 2 soluções. Aumentar o investimento público, ponto 1. Ponto 2. Este governo tem que ser menos arrogante, menos autista e menos dono da verdade. E tem que dialogar mais. E tem a obrigação moral e política de dialogar mais, porque é um governo das esquerdas. É um governo, mas acha que tem a ver é um falta governo de do diálogo, PS, Narciso é um governo Miranda? do PS suportado pelas esquerdas, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Se as próprias esquerdas demonstram que não têm capacidade de abertura de espírito para o diálogo com os agentes da sociedade civil, designadamente, neste caso com os sindicatos, quem acaba de demonstrar essa vontade? Mas perguntou-me se eu acho que Há falta de diálogo, disse há muita precisamente falta de diálogo, que, valha-me Deus. que Toda a achava gente- que não havia diálogo. Não há diálogo. Toda a É o gente resultado de uma falta de diálogo que se tem vindo a arrastar ao longo destes 3 anos. É uma falta de diálogo que é sustentada num problema muito mais complexo, que é sustentada numa cultura política que substitui a razão, o diálogo, a abertura pela força dos votos. Quer dizer, este governo está seguro, está sereno. Sabe que todas as suas políticas são aprovadas. Independentemente dos discursos, este governo sabe que no Parlamento é tudo aprovado. E isto provoca os constrangimentos e os preconceitos das pessoas dizerem assim, deixa ver se isto passa despercebido, porque isto será tudo aprovado. As consequências estão a ser significativamente negativas. Este governo está a sofrer as consequências de uma cultura política demasiadamente arrogante que começam a aparecer greves por todo lado e agitação social por todo E já lado. iremos também mais à frente voltar a esta questão. É também um dos nossos temas, perceber aqui as greves e também a contestação ao governo. Para já passamos ao próximo tema. Ainda dentro da questão das greves, falamos dos guardas prisionais. A Justiça quer reunir com os guardas prisionais. Ainda bem, mais vale tarde que nunca, já deviam ter reunido. Reparem, foi preciso terem surgido problemas drásticos para que o governo venha dizer que quer reunir. Eu acho que devia ter feito antes. Porque é verdade que os guardas prisionais, com estas medidas que estão a tomar, estão a prejudicar cidadãos que já estão muito fragilizados, que são os presos. E ainda por cima, cidadãos fragilizados numa época muito suscetível, que é o Natal. E, olhado este problema assim com esta frieza, até parece que nós devíamos criticar os guardas prisionais. Mas os guardas prisionais também têm direitos. E têm o direito do uso da greve ou do uso da contestação para serem ouvidos. O problema é chegarmos à conclusão que, afinal, os guardas prisionais só vão ser ouvidos porque houve revoltas nas prisões. Este é que é o drama, este é que é o problema. E eu, quer dizer, eu não queria ser apreciado pelo que estou a dizer como sendo uma pessoa que sou excessivamente crítico. Eu não sou excessivamente crítico. Eu estou a fazer uma abordagem das questões factual. Os meus comentários são sustentados em factos concretos. Repito, porquê é que não se fez diálogo com os sindicatos dos guardas prisionais antes dos motins nas prisões? Antes
de acabarem, de anularem, por falta de condições, as visitas a cidadãos que merecem o nosso respeito do ponto de vista humano e a nossa consideração do ponto de vista humano. Esta é que é a questão que reforça a ideia que eu transmiti há bocadinho. Há aqui uma certa arrogância, um certo autismo, uma certa cultura de donos da verdade que está a trazer estragos ao próprio governo. É o próprio governo que está a ser desgastado com tudo isto. Portanto, eu acho que é preciso mudar de cultura política, é preciso mudar o comportamento dos membros do governo, do próprio governo e da maioria que o sustenta. Narciso Miranda, lemos em diversos órgãos de comunicação social também alguns testemunhos de que há falta de condições nos estabelecimentos prisionais. Toda a gente sabe que isso é verdade. Há falta de condições para os presos porque as cadeias estão superlotadas. Têm, algumas delas, o dobro da lotação que deveriam ter. Para agravar isto, há falta de meios humanos, há falta de guardas. Os guardas queixam-se disso. Para além do estatuto, para além das questões remuneratórias, para além de condições de trabalho, há falta de guardas prisionais. As nossas cadeias deviam ter um número de guardas superior, bastante superior ao que têm. E tudo isto traz consequências, tudo isto traz problemas. Repare, uma cadeia com capacidade para 500, se tiver 1000, obviamente que toda a logística está em forcing. Há uma cantina que, em vez de produzir 500 refeições ao meio-dia e 500 à noite, vai produzir 1000 ao meio-dia e à noite. Isso tem que trazer consequências. Narciso Miranda, como é que se Para além dos custos, obviamente. Para além dos custos. Dos custos que estão adjacentes, Narciso Miranda, como é que se Isto é pesado para o país. Também... Era melhor pôr os nossos presos, aquelas coisas mais leves, com a pulseira eletrónica em casa, era isso que lhe ia custa perguntar. Menos ao Estado e era melhor pôr outros a trabalharem, a produzir. Seria também aqui uma solução para a sobrelotação. Desculpe interromper, era um bom castigo. Em vez de meter pessoas nas celas, é pô-las a trabalharem. O castigo, façam favor de produzir para a sociedade, em trabalhos cívicos, aqui ou ali, naturalmente, com a fiscalização necessária para impedir as fugas. É preciso uma reforma na Justiça. Eu acho que precisamente também com isso que acaba de referir, eu acho que a com a reforma da pulseira Justiça é eletrónica. preciso há mais de 10 anos. É preciso a reforma da Justiça. Isso não é novidade nenhuma. É preciso levar à prática, é preciso avançar. Porque todos os líderes políticos, todos os partidos dizem que é preciso reformar a Justiça. Mas depois sentarem-se numa mesa redonda, tem que ser redonda, com espírito aberto e com o diálogo necessário para avançar nas questões que é possível consensualizar, ninguém quer avançar, de facto. Ou pelo menos não se nota essa vontade. Só se nota vontade no discurso. Poderia também ajudar nesta sobrelotação que falávamos há pouco. Claro. Helena, desculpe. Quer dizer, quando nós olhamos para os nossos estabelecimentos prisionais e vemos que têm o dobro de presos que deviam ter, alguma coisa está mal. Para além da questão desumana. Isto é mesmo desumano relativamente às pessoas. Porque, repare, quando nós temos pessoas que são presas, vão cumprir um castigo, vão pagar à sociedade pela prática de um crime que cometeram. Mas o que é importante é fazer a reinserção social, é que esses cidadãos, depois de pagarem, ao serem libertados, sejam cidadãos do corpo inteiro. Ora, normalmente nas nossas prisões, criam-se condições para entrar um cidadão com uma determinada situação e sair de lá pior. E este é que é o problema. E a sociedade paga 2 vezes. Paga os custos que advêm do castigo de um cidadão que cometeu um erro e foi castigado, foi preso, e depois paga por sair de lá pior do que o que entrou. Eventualmente com custos para a sociedade. Obviamente. E, portanto, a reforma é muito importante que se faça e é muito importante também que se agilize a justiça e que se agilizem as penas que são aplicadas às pessoas. Há pessoas que estão presas, há excesso de pessoas em prisão preventiva. Há pessoas que estão em prisão preventiva muito tempo e depois não são condenadas. Há um excesso do uso da prisão preventiva, uma parte das vezes significativa, de uma forma absolutamente injustificada. Porque toda a gente sabe quais são as razões que sustentam a aplicação da pena máxima do ponto de vista preventivo. Perigo de fuga, perigo de agitação social, perigo de perturbarem a investigação. É perfeitamente fácil de identificar com rigor absoluto estas 3 condições que sustentam uma prisão preventiva. Ora, os presos preventivamente fazem parte do excesso de lotação nas nossas prisões.
Eu acho que as pessoas que me estão a ouvir percebem esta linguagem simples como explico estes problemas. Era tão fácil se nós desburocratizarmos as decisões, a vida política e se fôssemos mais profundos e socialmente mais justos. Narciso Miranda, e também depois destes dois temas passamos ao próximo tema. O próximo tema tem precisamente também aqui uma relação direta com estes dois temas que acabámos de abordar. É precisamente aqui uma questão de que forma é que estas greves são uma contestação ao governo e são uma contestação à qual temos assistido ao longo de 2018. Eu acho que é um sinal de cansaço. Vou ser mais suave. Antes da contestação, que existe de facto, há um cansaço. As pessoas cansaram-se. Os sindicatos cansaram-se. Cansaram-se de quê? Cansaram-se de olharem para este governo com paciência, com benevolência, com espírito de tolerância. Cansaram-se de que mais? Cansaram-se de esperarem pela concretização das promessas, do meu ponto de vista pessoal, excessivas, que este governo fez. Cansaram-se, num terceiro grupo, cansaram-se de uma profunda divergência entre o discurso e a prática. Isto é, as pessoas começaram a ouvir um discurso extraordinariamente positivo, extraordinariamente aberto, extraordinariamente tolerante e extraordinariamente benevolente para as pessoas, para os cidadãos, que os membros do governo foram fazendo. E depois passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos e o discurso não coincide com a prática. E as pessoas cansaram-se, os sindicatos cansaram-se. E daí à contestação, às greves, à agitação social foi um passo. É isso que está a acontecer. E preparemos-nos para que em 2019 isto se intensifique, é a minha opinião. Vou-lhe apontar um exemplo para passarmos ao ponto seguinte. Repare. A última reunião que foi feita entre os sindicatos e o governo sobre o problema dos professores. Sabe o que é que foi a reunião? Opa, a ser verdade, o que os sindicatos dizem foi que ainda não foram desmentidos, portanto é verdade, foi uma farsa. Eles chegaram a uma reunião, entraram todos contentes, até chegou a sair uma notícia, pelo menos 1 e 2 órgãos de comunicação social, acordo entre os professores e o governo. Porque os sindicatos entraram na expectativa que ia haver um acordo. Chegaram lá e o governo disse, mantemos a nossa posição. E eles vieram-se embora. Mantém-se o braço de ferro. Quer dizer, não, isto é ofensivo. E se isto é verdade, isto é de uma falta de visão política, de uma insensibilidade que só prejudica o governo. O governo está a ser fortemente prejudicado por causa desta arrogância. Quer dizer, é uma arrogância excessiva. E, portanto, eu não percebo porque é que o governo é tão arrogante. E também não percebo muito bem, embora eu comece a perceber que os discursos começam a ser divergentes, como é que as esquerdas aceitam que isto esteja a acontecer. Esse é que é o grande problema. E, portanto, eu prevejo uma intensificação da agitação, das greves, etc., etc., para o próximo ano, para 2019, o que é muito mau. Eu não estou a dizer que desejo que isso aconteça, pelo contrário. É muito mau. E quem perde não, são os cidadãos, em primeiro lugar. Mas depois é o governo que se desgasta. Narciso Miranda falou na questão dos professores. A greve dos enfermeiros também se tem feito sentir, tem tido algumas consequências, nomeadamente nas cirurgias. E eu nem vou dizer que há 100% de razão. Eu não sou fundamentalista ao ponto de dizer que os sindicatos, seja na greve dos enfermeiros, seja na greve dos professores, seja na greve agora dos funcionários dos estabelecimentos prisionais, que têm sempre, seja na CP, que têm 100% de razão. Têm as suas razões, têm todo o direito. É uma opção que fazem e eu respeito. Agora, o que eu acho, e portanto o governo pode ter também algumas razões aqui ou ali, mas acho que o governo deve ser mais tolerante, mais aberto, mais dialogante e tentar, tanto quanto possível, concretizar, se não todas, pelo menos algumas das garantias que deu ao longo destes últimos 3 anos. Acho que é uma obrigação, não só política, é uma obrigação moral fazê-lo. E daí também... Se quer continuar a governar, que eu acho que o PS quer continuar a governar. Eu acho que todos os indicadores apontam nesse sentido. Eu acho que o PS quer ganhar as eleições de outubro do próximo ano. Mas para ganhar as eleições tem que trabalhar, tem que pedalar, porque se continuar com este ritmo de insensibilidade, pode correr alguns riscos. O governo joga com as oposições fracas, joga com um PSD fragilizado, joga com um PSD em guerrilha interna. Quer dizer, mas não pode, perante oposições fracas,
não pode aumentar a arrogância. A arrogância não pode ser inversamente proporcional à fragilidade das oposições. Devia ser ao contrário. A maior oposição... Quanto mais fracas as oposições, mais o governo devia ser Narciso dialogante. Miranda, a maior oposição, ou o maior partido da oposição, tem sido o CDS. O maior partido de oposição é o CDS. Mas sabe para mim qual é a maior oposição a este governo? É o próprio governo. A maior oposição que este governo tem é o próprio governo. E vou mais longe. E há uma outra oposição a este governo. É a maioria que o suporta. Porque tem um desfazamento muito grande entre o discurso e a prática, faz oposição ao governo, dizendo o contrário. É a minha opinião. Muito bem. Narciso Miranda, passamos ao próximo tema. Temos ainda mais 2 temas em análise. Falamos agora do plano da Orla Costeira. As expectativas para este plano da Orla Costeira? É um plano que tem alguma contestação, mas é um plano interessante. Parece contraditório o que estou a dizer. É um plano interessante que tem alguma contestação. Então, o que é que ficamos? A contestação advém, sobretudo, das medidas que o plano aponta relativamente a erros acumulados durante décadas. E, portanto, eu tenho que considerar o plano globalmente positivo. Ele ainda não está encerrado, está em debate público, e o contraditório pode ser exercido até o dia 14 de dezembro deste mês, até à próxima semana. E, portanto, é uma grande oportunidade que as pessoas têm, as instituições, os cidadãos, de fazerem essa contestação. Mas eu acho que globalmente tenho que dar nota positiva a este plano, que é um plano de preservação da nossa costa, de criação de medidas preventivas e de aplicar um travão a fundo para não se continuar a estragar a nossa costa. Isto é positivo, obviamente. É um plano tardio? Mais vale tarde que nunca. Prefiro responder desta maneira. Mais vale tarde que nunca. Pronto, ainda bem a tempo. Já com alguns erros cometidos, mas erros cometidos ao longo das últimas décadas. Nem posso dizer que são erros cometidos nos últimos 2, 3, 4 anos. Nem estou a dizer que são erros cometidos por este governo ou sequer pelo anterior. São erros de 10, 20 anos. E, portanto, mais vale tarde que nunca. Bem-vindo este plano e espero que saia um bom plano depois de encerrado definitivamente. Muito bem, depois então da discussão pública relativamente então a este plano da Orla Costeira. Narciso Miranda, depois então de abordarmos aqui a questão do plano da Orla Costeira, passamos ao próximo tema. Falamos da França, falamos da greve dos coletes amarelos, assim ficou conhecida, e falamos aqui também do efeito contágio. Que consequências poderá vir a ter esta greve que ficou então conhecida, a greve dos coletes amarelos em França? Que consequências pode vir a trazer esta greve? As consequências já são desastrosas. Os prejuízos provocados pelos distúrbios, 2 distúrbios de grande dimensão que já aconteceram, são em Paris e noutras cidades da França, mas sobretudo em Paris, são pesadíssimos. Mas as consequências políticas são perturbadoras. São muito perturbadoras. E o efeito do contágio é muito preocupante. Eu começo a sentir alguma agitação já no tecido universitário, no tecido juvenil, e reparo o que eu vou dizer. E, sobretudo, no descontentamento profundamente marcante dos subúrbios das grandes cidades, sobretudo na envolvente de Paris. E agora termino com a questão mais drástica e mais dramática, que é a resultante dos excessos, das posições extremadas. A extrema-esquerda radical, anarquista e a extrema-direita populista perigosa estão a alimentar, estão a deitar aixas na fogueira, estão a incentivar. E estão-se a aproveitarem bem mal, diria eu, da insatisfação da maioria das pessoas. Há um grosso de coluna, um universo de gente que está profundamente insatisfeita e está revoltada, porque diz que não nos resolvem os nossos problemas, mas que não são da extrema-direita nem da extrema-esquerda. Não são populistas. Não têm nada a ver com a Sra. Le Pen, mas que estão profundamente desgastados, profundamente angustiados e profundamente tristes. É uma nova classe média que cresceu,
que foi beneficiando das condições, de melhores condições de vida, mas agora não aguenta as consequências da incapacidade política dos políticos tradicionais, digamos assim. E isto é muito grave. E isto é muito grave. Porque, reparem, cada eleição que se realiza aparece uma novidade. Olha, a última novidade foi em Espanha, com a extrema-direita a entrar de uma forma quase que diria fulgurante, pela primeira vez, no Parlamento de Andaluzia. E os fenómenos vão aparecendo por todo lado. E os políticos vão se entretendo a não resolver os problemas de fundo. E eu estou muito preocupado, porque para além dos distúrbios, dos prejuízos, há esta dúvida de serem pessoas serenas, com intervenção cívica moderada, correta, pessoas que não têm nada com os populismos, com os movimentos, com a xenofobia, nada, mas que estão descontentes, mas estão revoltadas, estão tristes e vão na onda. E são capazes até de entrar naqueles distúrbios, de incendiar carros, mas não é esse o comportamento deles. Eles sentem aquela revolta e entram num descontrole total. E eu acho que os políticos, eu já estou a fugir do problema só de Paris, porque Paris é um problema muito complicado, e eu acho que os nossos políticos moderados têm que olhar este problema a sério e têm que encontrar respostas eficazes para os cidadãos. Porque senão são os senhores, como a senhora Le Pen, que vai encontrar respostas que são, obviamente, dramáticas para todos nós. Não nos esqueçamos do que aconteceu no Brasil. Não nos podemos esquecer do que aconteceu no Brasil. Porque ninguém venha dizer que aquele senhor que foi eleito presidente do Brasil, muito rapidamente, que é claramente fascista, que foi eleito por fascistas. Não. Ele foi eleito com o voto de pessoas de bem, de pessoas serenas, de pessoas da camada média, da camada baixa, que deram naquele voto um grito de revolta que vai trazer consequências negativas. Ora, isso está-se a sentir por toda a Europa, está-se a sentir sobretudo na França. Essa é a minha grande preocupação. Muito bem. Narciso Miranda, fechamos hoje então o programa a falar do efeito contágio desta greve dos coletes amarelos em França. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Ok, muito obrigado. É um prazer estar consigo. Foi um prazer estar consigo. Foram estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso segunda-feira. Bom fim de semana.